Olá pessoal, mais um vídeo de série de vídeos que nós temos feito. Hoje vamos explicar o movimento Nova Era para vocês entenderem. Então, se escuta falar muito nos dias de hoje sobre reptilianos, pleiadianos, as Nova Era nos dias de hoje, nós vamos entender como tudo começou, ok? Movimento Nova Era originam-se na fundação da Sociedade Teosófica em 1875 em Nova York, pela russa Helena Petrovna Blavatsky. Uma das doutrinas básicas da teosofia ensina que todas as religiões têm verdades incomuns, as quais transcendem todas as diferenças. Os adeptos da Sociedade Teosófica acreditavam na existência de mestres, os quais seriam seres espirituais ou homens especialmente favorecidos pelo destino e que haviam evoluído mais do que a grande massa, isto é, os que haviam se tornado especialmente iluminados. A terceira presidente, Alice Bailey, que nasceu em 1880 e faleceu em 1949, é uma igreja que imigrou para os Estados Unidos, estabeleceu o verdadeiro alicerce para o movimento Nova Era e é reconhecida como sua suma sacerdotisa. Como médium espírita, recebia mensagens de um chamado mestre da sabedoria, o tibetano Djwhal Khru. Estas mensagens, as quais lhe transmitia através de escrita automática, foram publicadas em numerosos livros como Doutrina Secreta e constituíam o plano, o qual até hoje para o movimento Nova Era é determinante e obrigatório. A revelação ao público conforme ordens secretas, o movimento deveria permanecer completamente clandestino até 1975. A partir daquele ano, a ordem era de se trazer à luz do público o suposto plano para a nova ordem mundial e as suas características. As raízes da nova era deveriam ser divulgadas mundialmente juntamente com a anunciação de um Cristo da nova era, usando-se todos os meios de comunicação disponíveis, e foi exatamente isto que aconteceu. Movimento New Age, quer dizer, movimento Nova Era, tem como característica uma fusão de ensinos metafísicos, vivências espiritualistas, animistas, com uma proposta de um novo modelo de consciência moral, psicológica e social. Propõe uma integração, uma simbiose com o meio envolvente, com a natureza, o cosmo e todas suas multidimensões. Observa-se pela vivência da projeção da consciência, a consciência de muitas dimensões, além da dimensão física experimentada pelo corpo biológico humano. Tem muitas vezes como base um caráter liberal e de oposição à ortodoxia e o conservadorismo das religiões organizadas. Nota-se também que nem todos estes movimentos e filosofias, sincréticas ou místicas, apoiam ou se identificam com movimentos da nova era, mas, na verdade, faz parte do propósito. Eles usam muito o termo os despertos, realidades paralelas, projeção astral, contato extraterrestre e aí por diante. Eles falam despertos, mas antigamente se usava o termo evolução, né? Aqueles que evoluíram. Hoje se fala muito em reptilianos, pleiadianos. O destino do mundo, cada um tem o seu mestre espiritual ou manuscrito. No geral, cada um crê no final do mundo baseado em teorias ou algum manuscrito antigo. Termos que foram mencionados por autoridades presidenciais na época, na década de 70 e 80, se falava muito em nova ordem mundial. E, gente, sem falar também do sistema socialista e até capitalista ligados ao ocultismo, movimento vegetarianismo ou veganos também envolvido com ocultismo. Muito bem, nós vemos aqui, interessante, né? Eles anunciando um Cristo da nova era. E o que nós falamos nos vídeos anteriores sobre o Cristo da nova era, o Sananda que foi revelado. E realmente nessa época de 1990, 1985, que começou os primeiros contatos
alguns gurus e magos da nova era que revelaram esse suposto Sananda dizendo que é o Cristo, né? E no vídeo anterior eu creio que já tem mais descrição sobre isso e vocês vão poder entender melhor. Mas vamos entender como tudo aconteceu. Aqui o primeiro contato, 1875. E este movimento incorporou realmente por Alice Bailey, que realmente ela, sendo uma sacerdotisa da nova era, e lançou o plano, realmente, para que tudo isso fosse revelado em 1975 e começasse a fazer parte dos meios de comunicação disponíveis, e foi exatamente, gente, o que aconteceu na década de 70 e 80 que começou a divulgar todo esse movimento, começou a aparecer todo esse movimento. E aí juntou muitas coisas. E esse pessoal, eles misturam calendário maia, misturam hoje, nos dias de hoje, inversão dos polos, misturaram lá com mensagens do Padre Pio, 3 dias de escuridão. Então eles fazem toda uma junção, Nostradamus. Então hoje em dia existe muita ramificação e na verdade eles, baseado em muitas teorias, e nem entendem realmente onde vai dar isto. Profecias e revelações que realmente trazem mais medo e temor, as pessoas se apavoram com essas mensagens do que realmente uma solução, um caminho. São assuntos assim que eu tratei em outros vídeos, é muito importante você ver, ok? Eu vou ler aqui Apocalipse 12, versículo 7 ao 12. O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos quando recebeu a revelação do Apocalipse, e nesta passagem diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Interessante esta passagem, este trecho, esta revelação, dá a entender que realmente, que eu posso entender da minha forma, que Satanás, quando Jesus ele realmente ali, ele venceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, dá a entender que teve uma mudança muito grande na esfera espiritual. Então, aqui diz assim, né? Houve uma voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus. Então foi lançado por terra o dragão, a antiga serpente lá de Gênesis. Uma das doutrinas da nova era é quando a serpente enganou Eva, uma das coisas que a serpente jogou ali na mente de Eva foi essa: sereis como Deus. Então, uma das doutrinas da nova era é essa: as pessoas são donas de si, são donas da sua própria realidade. E realmente elas que decifram o seu próprio final. Então, isso é uma das doutrinas muito fortes da nova era. Isso daí é anticristão mesmo, isso daí, né? Então, foi lançado o enganador. Então, na verdade, as escrituras falam sobre espíritos enganadores e ensinamentos de demônios que se propagou pelo mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que esses espíritos, que supostos magos e gurus da nova era que estão canalizando, são espíritos enganadores, porque estão falando totalmente contra o evangelho. E realmente esse Sananda é um lançamento do Cristo da nova era, do Messias da nova era. Isso daí nada mais é uma anunciação do anticristo que há de vir no mundo.
Então as Escrituras, ela nos alerta e nos deixou bem claro com relação a estas coisas. E Jesus mesmo disse que muitos se viriam nos últimos tempos, se manifestariam dizendo ser o Cristo. E quando você ouvir que o Cristo está lá ou está acolá, não creia, porque não vai ser desta forma. A volta de Jesus não vai ser desta forma. Então, é muito importante o que eu estou passando para vocês, para que vocês possam entender o que é que está acontecendo. Então, essas pessoas aí que estão dando ouvido e seguindo esses mestres espirituais que dizem que são extraterrestres, na verdade estão sendo enganados. Nós vemos assim que, desde o início, quando a mídia, a televisão, existem muitas assim teorias, existem muitos filmes hoje de ficção científica. Gente, eu acompanho muito ficção científica, eu gosto de ficção científica. Mas na verdade ali eles estão anunciando muitas mensagens ocultas através disso. Então, e por incrível que pareça, tem pessoas que estão alienadas e até acreditam. Quando o filme Matrix foi lançado em 1999 para o ano 2000, foi uma data que não é coincidência não, gente. Tem pessoas aí que estão seguindo e acreditam nas realidades paralelas. A única realidade paralela que nós cremos é o mundo espiritual. É o mundo espiritual que nós não podemos ver. Que só quando nós partimos daqui, quando nós fomos para este outro lado, é que nós vamos entender muitas coisas. Então Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nada mais, tudo isso que está acontecendo é uma agenda. Estamos chegando próximo ao fim dos tempos. E o que está acontecendo? A nova era é uma ferramenta, e eu vou mais além nesta passagem bíblica do que aconteceu ali em 1875. Helena Petrovna, que começou a lançar essas primeiras coisas, que teve ali os primeiros contatos, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, são espíritos enganadores. O objetivo é afastar as pessoas do plano que Jesus tem com a vida do homem, do plano de Deus que tem com a vida do homem, e tudo isso é para realmente afastar do caminho, da verdade e a vida que é Jesus Cristo. Ok? O interessante é que começamos assim a analisar o movimento Nova Era por volta de 1970, quando John Lennon lançou a música Imagine. Todo o meio secular, cantores, assim como o movimento hippie na época, os anos 70 e 80, gente, foi um auge, e realmente onde eles tinham o plano para lançar esse movimento. E até mesmo sabemos que John Lennon também tinha ele tinha um envolvimento com o ocultismo, como muitos cantores a gente sabe que tem envolvimento com o ocultismo e aí por diante. E tudo isto realmente tem aí um propósito. E Deus ele deixa assim claro nas Escrituras que Satanás ele disse que ele é o Deus desse século. Nós vemos ali nos evangelhos a tentação de Jesus, Satanás ali oferecendo para Jesus ali poder, reinos, para que Jesus ali se rendesse aos pés dele. Então ali é bem claro, todos aqueles que não creem no Evangelho, não creem em Jesus, estão propícios a realmente serem assim serem envolvidos com essas coisas, com esses enganos, serem alienados. Então tudo realmente vem num segmento. As Escrituras falam do fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos. As Escrituras ela deixa bem claro para nós assim, para nós estarmos preparados, para realmente estarmos próximo de Deus, realmente conhecer
a verdade. E Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. E as Escrituras nos deixam bem claro e nos alerta com relação aos enganos. Jesus disse, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha conhece a voz do pastor. E Jesus é o bom pastor. Então, a gente não vai ser enganado. Em Apocalipse fala que vai vir uma provação no mundo que, se possível, enganará até os escolhidos. O próprio anticristo mesmo, quando ele se manifestar, se possível, engana os escolhidos. Agora imagina quem está envolvido com isso. Vai dizer que esse é o Messias. Tudo isso realmente é um preparo. O mundo está sendo preparado. Filmes de ficção que foram lançados, tantos filmes aí que envolvem aí tantas coisas. E hoje a gente vê realmente pessoas aí crendo em extraterrestres, que estão recebendo mensagens de extraterrestres. Gente, tudo isso é teoria. Ah, mas o que você diz com relação aos sinais no céu? A Bíblia fala que nos últimos dias aparecerá sinais nos céus. Agora, por que até agora um extraterrestre não desceu no mundo e não manifestou e não fez contato? Na verdade, o negócio é tudo muito enrustido. Tudo muito assim, aquele mistério. E muitos youtubers lançam aí, dizem, porque eles estão escondendo de nós, os pastores esconderam de nós, a mídia escondeu de nós, os poderosos esconderam de nós. Gente, eles podem estar escondendo alguma coisa, mas com relação ao evangelho, com relação à verdade e à vinda de Jesus, a igreja não esconde, não. Ai de nós se esconder. Ai de nós. Então, a gente vê assim um movimento muito grande. São muitos assuntos, são muitos assim que nós vamos assim estar falando nesses vídeos. Eu gostaria que você compartilhasse, que você desse ali o seu like. Eu não tenho intenção em ganhar dinheiro como youtuber. O meu objetivo é o que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou preocupado em que me ofendam, que me xinguem pela internet, eu não estou preocupado com isso, que me ameacem, não estou preocupado com isso. O próprio Jesus, ele foi rejeitado pelos sacerdotes, foi rejeitado pelo governo, foi rejeitado pelos samaritanos, e o resultado foi a crucificação. Se fizeram isso ao madeiro verde, quanto mais ao seco que sou eu. Então eu não estou preocupado com isso. Ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.